Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Alguém na nossa casa pela primeira vez? Não? Somos todos velhos conhecidos, então? Que bom. Gostaria de lembrar a todos que a gente tem uma mesa ali atrás, onde ficam etiquetas, a gente tem uma caneta, a gente costuma colocar água para fluidificar, né? Vocês não vão ver expostos na nossa casa copos descartáveis. Então a gente sempre incentiva que cada um traga um copinho, né? Ou uma garrafa para fluidificar a água, tá bom? Nós fazemos isso por conta, né, do tempo que o copo descartável leva para se desfazer na natureza, acaba poluindo o meio ambiente. Então a gente reforça que é necessário para que tragam. Se alguém tiver com sede, no entanto, basta entrar em contato com um dos nossos trabalhadores da casa que a gente, né, busca um copo para oferecer para vocês, tá bom? Não passem sede, mas de preferência tragam um copo para uso individual. Melhor ainda, a garrafa para fluidificar a água e levar para casa. A nossa reunião ela acontece presencialmente aqui no Santo Espírito Miguel, mas também é transmitida via YouTube. Então a reunião de hoje, dia 21, será transmitida na semana seguinte, no dia 28, para aqueles que estão em casa, também podem botar água para fluidificar, né, para que possam aí receber os mesmos benefícios da espiritualidade, estando em contato conosco. Nós, então, sem mais delongas, né, vamos para a nossa página de abertura, com a Mônica. Podemos? Boa noite. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 135. Desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 14. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo, hoje, grita alarmar em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, ressaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e a desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alfará da libertação de si mesmo, habilitando-se às sublimes renovações. Graças a Deus. E como vocês viram, né, a partir da página de abertura,
intitulada Desculpa Sempre. Hoje, a nossa querida amiga Ana vai nos trazer um estudo sobre reconciliar-se com os adversários. Então, nesse momento inicial, para que a gente possa absorver bem esse estudo, para que a gente possa se irmanar em pensamento, eu gostaria de pedir a vocês que se colocassem em prece junto comigo, buscando a presença desses nossos amores espirituais, desses nossos queridos que torcem por nós. Você pode chamá-los de anjo da guarda, de mentor, de espírito amigo. Eles verdadeiramente vibram em alegria porque aqui estamos hoje e porque esse estudo é tão necessário para os nossos corações. Mestre Jesus, auxilia-nos a compreender bem os teus desígnios, no esclarecimento de hoje, que com certeza, Senhor, favorece a nossa limpeza espiritual e favorece o nosso reequilíbrio moral, que nos possibilita encontrar em nossos corações o perdão. Ajuda-nos, Mestre querido, a compreendê-lo e a senti-lo. Que a nossa querida amiga Ana possa ser envolvida por essa espiritualidade de luz que nos acompanha, fazendo vibrar em nossos corações essa necessidade do perdão. E que todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, possamos alinhar os nossos corações nessa mesma sintonia de amor, de recomeço, de esperança, de busca, Senhor, pelo reequilíbrio de nós mesmos. Te pedimos também, Senhor, por todos aqueles que trazemos no coração e que, por algum motivo, não tenhamos conseguido pedir perdão. Por isso te pedimos, Mestre, leve até eles o nosso me perdoe e o nosso muito obrigada, aonde quer que estejam, nos dois planos da existência. Dá que possamos nos preparar com essas palavras do Evangelho, para que, mais tarde, possamos adentrar a sala de passes, convictos de que aqui estamos para recomeçar. Fica conosco agora e ao longo de todo o estudo de hoje. Assim seja, graças a Deus. Então vamos lá ouvir nossa amiga Ana Lúcia com o Evangelho de hoje. Posso? Já. Hoje, como a Cristiane falou, a gente vai falar sobre o item reconciliar-se com seus adversários. Está no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. É o item 5 e o item 6. E ele começa assim no item 5. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos leve ao ministro da justiça e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil, até o último centavo. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Então, o Evangelho nos alerta que a gente não pode esquecer que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Até porque nós somos espíritas, né? A gente acredita, nós temos a certeza
que a morte não é o fim, que a vida continua. E sabemos que em muitos casos os espíritos movidos pelo ódio, pelo rancor, perseguem aqueles que eles consideram seus algozes. E aquele provérbio, morta a cobra, cessa o seu veneno, ele na verdade ele é falso, quando ele se refere ao homem. O espírito, eu não gosto nem de usar o termo espírito mau, mas eu acho que aquele espírito que foi muito machucado, ele muitas vezes ali aproveita o fato de aquele a quem ele quer mal, né, que ele acha que fez o mal a ele, que machucou ele, esteja ainda no corpo. E nesse caso ele acaba sendo menos livre, o que ele se aproveita disso para poder atormentá-lo. E a gente sabe muito bem que isso é a causa da maior parte das obsessões. Só que a gente precisa também ter em mente que muitas vezes essas obsessões acontecem porque a gente entra em afinidade com esses irmãos. A gente acaba tendo o mesmo nível de sentimento. A gente vibra da mesma forma, com ódio, com rancor, com ressentimento. E a gente, na verdade, entra em sintonia com esses irmãos. Então, por isso que acaba acontecendo isso. E a gente também, por isso a importância da nossa reforma, da gente tentar, pelo menos, né, se melhorar, da gente mudar também o nível, né, daquilo que a gente está sentindo, e a gente poder também dar exemplo, exemplificar. É muito comum na mesa mediúnica, quando a gente está, né, falando com algum irmão, e ele fala, mas ele age da mesma forma, ele pensa da mesma forma, ele não mudou em nada, né? Tá aí essa necessidade. Eu acho que todo mundo conhece o exemplo do Divaldo, que ele tinha até na biografia dele, né? Divaldo tinha aquele obsessor que tentava o tempo todo atormentá-lo. E até que um dia Divaldo acaba acolhendo um bebê recém-nascido que foi deixado. Divaldo acolhe aquele bebê, né, como filho, era uma menina como filha, e esse ato de Divaldo toca aquele obsessor, porque na verdade ela tinha sido a mãe dele, né? Então, a partir daquele momento, aquele obsessor viu até Divaldo com os outros olhos, né? Então ele estava agindo de uma outra forma. Ele estava dando exemplo, exemplificando, na verdade, a lei de amor. E o obsediado, ele geralmente, ele é sempre, né, vítima de uma vingança que, de alguma certa forma, ele deu motivo com a sua conduta. E muitas vezes essa ação se acha até numa vida anterior, né? E Deus muitas vezes permite que isso aconteça, até como uma forma de educação. Na verdade, a intenção não é nos punir, a intenção é nos educar. Para nos chamar a atenção até com a nossa falta, muitas vezes, de tolerância e indulgência com o outro. E é por isso essa mensagem de Jesus. É importante nós corrigirmos os nossos erros, até para a gente conseguir garantir um futuro mais tranquilo. E isso significa perdoar, né? Isso é o perdão. Não guardar. É claro que muitas vezes é difícil a gente voltar a conviver com aquela pessoa que muito nos magoou. Tem até aquela questão, né, o vaso que não quebra. Quando você põe o vaso de volta, né, nunca fica a mesma coisa. A gente sabe disso. Mas só o fato de a gente não guardar rancor, ódio, não torcer o mal, né, que o mal aconteça para aquela pessoa, já é um grande passo. E Deus, Ele ampara aquelas pessoas que perdoam. Perdoam realmente de uma forma sincera. E muitas vezes, né, de um inimigo enfurecido, a gente pode ser que mais adiante a gente possa fazer um amigo.
E é por isso que Jesus nos alerta para isso. É por isso que Jesus recomenda: reconcilia-se o mais cedo possível com o seu adversário, até para evitar que muitas vezes essas contendas, né, continuem numa vida futura. E a gente sabe também que tudo que a gente deixa para depois acaba sendo pior. A gente acaba ficando numa situação muito pior. Então, é para a gente resolver todas as questões agora. Eu não tenho carteira de habilitação, tá, gente? Quando eu tinha 18 anos, eu cheguei a tentar, mas aí eu fui reprovada na prova teórica, fiquei com orgulho ferido, dizemos assim, e desisti. Nunca mais eu quis voltar para tirar minha carteira. Mas esse ano eu resolvi, não, todo mundo tem carteira de habilitação, eu falei, eu preciso ter a minha também. E eu estava pensando nisso. Agora tem a questão das 45 aulas teóricas, né, que você tem que fazer até para você poder ir para a aula prática. E eu tô enrolada, porque é trabalho, todas as outras questões. E eu estava pensando nisso. Se eu tivesse feito realmente lá atrás, com os meus 18 anos, eu tivesse insistido, teria sido mais fácil. Só que fui deixando para lá, né? Então é isso que Jesus fala. É claro, né? É uma comparação um pouco... Mas quando a gente deixa para depois, acaba sendo pior. Então, a questão é a gente resolver isso logo. E foi engraçado também, falando com essa questão da habilitação, que isso foi uma resolução de ano novo. E aí eu falei, não, em janeiro eu não vou porque tem férias. Depois veio fevereiro, é carnaval, não vou. Março eu pintei meu apartamento, não vou. Abril eu faço aniversário final de abril, foi meu aniversário também, não vou. Até que a minha filha chegou uma hora e me deu um ultimato: mãe, pelo amor de Deus, você está dando desculpas para não fazer. Né? E aí eu levei o ultimato da filha e tive que me inscrever na autoescola. E a gente faz isso também, né? Quantas coisas a gente vai empurrando, né? Não, depois. Até que chega uma hora, Deus faz isso com a gente também, né? Agora tem que ir. Não tem jeito mais como você adiar isso. E é isso que Jesus fala: não saireis de lá enquanto não houvesse pago até o último ceitil, até o último centavo. Ou seja, enquanto não perdoarmos uns aos outros, estaremos presos em cadeias de ódio e de rancor. E daí a gente vai também fazendo link com item 7 do próprio Evangelho, que ele fala o sacrifício mais agradável a Deus. E ele começa assim, no item 7. Se, portanto, quanto apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrares de vosso irmão, tem algo contra vós, deixai vosso donativo aos pés do altar, e ide, antes de mais nada, vos reconciliar com vosso irmão, e só depois voltai para oferecer a sua oferta. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Ou seja, Jesus nos fala que o sacrifício, na verdade, mais agradável a Deus é da gente sacrificar o nosso próprio orgulho, o nosso ressentimento. É, na verdade, perdoar o nosso irmão. E se formos nós, né, que tivermos cometido algum mal, é preciso que a gente corrija isso. A gente vê por aí, né, na reportagens, né, várias notícias de verdadeiras tragédias que acontecem por aí, porque um não quer dar o braço a torcer, um quer mostrar sempre que está certo, e às vezes, né, acaba ocorrendo uma tragédia, né? Um não quer, como é que se diz, um quer estar sempre querendo achar que está mais certo que o outro, né? Então, a oferenda, ela será agradável quando ela virá de um coração puro e isento de qualquer mau pensamento. Na época de Jesus, os judeus ofereciam, na verdade, sacrifícios de coisas materiais. Mas o que Jesus fala é para a gente fazer o sacrifício
na verdade, do nosso orgulho, o sacrifício do nosso egoísmo. Isso que é o sacrifício mais agradável para Deus. E esse ensinamento, na verdade, ele ganha mais força quando a gente pensa no sentido de purificar os nossos sentimentos. Então, é deixar do lado de fora toda a questão todo ódio, todo mau pensamento contra o nosso irmão. E é assim que a gente consegue ser mais agradável a Deus. Deixando de lado ressentimento, raiva, mágoa. E o perdão, nesse ponto, ele é essencial. Até porque, sem o perdão, a gente acaba arrastando várias situações essas situações acabam se arrastando por muitos e muitos anos, às vezes até séculos, a gente sabe disso. Então, perdoar, na verdade, significa decidir não deixar que o passado continue a controlar os nossos sentimentos e ações. É um ato de libertação da dor e dos sofrimentos causados por ofensas ou erros. É aquele famoso, né? A gente precisa sempre virar a página e não ficar preso naquela situação. A gente sabe também, né? A medicina já fala isso, como isso muitas vezes acaba afetando a nossa saúde física, né? Como a gente acaba, né, engolindo muito isso, e isso reflete na saúde, a gente vai ficando doente de verdade. Então, perdoar é para o nosso bem também. E é isso que fala, né? Perdão, na verdade, muitas vezes, beneficia mais a pessoa que oferece do que a pessoa que recebe. Perdoar, na verdade, é um ato de fortalecimento espiritual e de conquista da paz interior. Olha só, conquista da paz interior. Você vê como é importante, né? E a gente também não pode esquecer do auto-perdão, da gente se perdoar também. Porque se a gente ficar preso a arrependimentos e falhas que a gente tenha cometido, desse remorso, isso também acaba nos aprisionando e muitas vezes dificultando o nosso crescimento espiritual. Então, o auto-perdão também acaba nos libertando para a gente poder seguir em frente e aprender com os nossos próprios erros. É aquela famosa frase, né, de Chico Xavier, né? O passado a gente não pode voltar atrás e modificar, mas a gente pode ir daqui para frente. A gente precisa ter isso em mente, se libertar de certas situações, até para a gente conseguir seguir em frente. Emmanuel fala para a gente que perdoar significa esquecer o mal e cultivar o bem, buscando a harmonia e a renovação. É um santo remédio que nos liberta do ressentimento e nos habilita a servir com mais liberdade. Olha a importância do perdoar aí, né? A importância da gente se reconciliar com os nossos irmãos, com os nossos adversários. E Emmanuel também, eu estava pesquisando, tem uma mensagem que eu gostei muito, que o título dela é Perdão e Liberdade. Ela está no livro Trevo de Ideias, também de Chico Xavier. E Emmanuel fala para a gente: aprendamos a perdoar, conquistando a liberdade de servir. É imprescindível esquecer o mal para que o bem se efetue, até mesmo para a gente não ficar preso nessas situações. Onde trabalhas, exercita a tolerância construtiva para que a tarefa não se escravize às perturbações. Em casa, guarda o entendimento fraterno, a fim de que a sombra não te algeme o espírito ao desespero. E onde estiveres e onde fores,
lembra do perdão incondicional, para que auxílio dos outros te assegure paz à vida. Olha só, né? Para o nosso próprio bem, na verdade, é isso que ele está querendo falar. É indispensável que a compreensão reine hoje, entre nós, para que amanhã não estejamos encarcerados na rede das trevas. E é por isso que Jesus fala, reconciliai sempre, né? Enquanto a gente ainda está a caminho com os nossos inimigos. A morte, na verdade, não é uma libertação pura e simples, a gente já sabe disso, né? Desencarnar-se a alma do corpo não é exonerar-se dos sentimentos que não são próprios. Também sabemos disso, não existe nada na natureza dar saltos. Então, na nossa evolução também não. Então, muitas vezes, né, a gente sabe disso, a gente desencarna e a gente continua tendo os mesmos sentimentos. Então, quem guarda ódio, rancor, mágoa, vai também continuar com isso. E não procures a tua alma o inverno invisível do ódio. Acomoda-te com o adversário ainda hoje. Olha só, mais uma vez. Procurando entendê-lo e servi-lo, para que amanhã não te matricules em aflitivas contendas com forças ocultas. Ou seja, para a gente não levar, como eu já falei, isso adiante. Transferir a reconciliação para o caminho da morte é atormentar o caminho da própria vida. Ou seja, a gente levando isso, a gente vai ainda estender isso por muito mais tempo, acabando nos atrapalhando. É isso que ele quer falar, isso que Jesus também quis dizer. Desculpa sempre. Nem sempre somos a vítima real, de vez que por nossas atitudes induzimos o próximo a agir contra nós. E isso é uma verdade. A gente adora se colocar no lugar de vítima, né? Só que nem sempre nós somos as vítimas, né? Muitas vezes somos nós que começamos tudo. Convertemos ante a tribunais da justiça e autores intelectuais dos delitos que passamos a lamentar. Aí ele ainda continua. Toda intolerância é violência. Toda dureza espiritual é crueldade. Então, conservemos o perdão por defensor da nossa liberdade, ajudando agora para que não sejamos desajudados depois. Ou seja, ele está falando para a gente perdoar, principalmente por nós mesmos, para a gente não se atrapalhar depois, né? E eu queria também dar uma indicação de leitura para vocês, porque assim, eu estou empolgada, porque eu nunca tinha lido, e eu li a trilogia da Ivone Pereira, que são, na verdade, 3 livros, né? Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Númenor e O Drama da Bretanha. Eu só li o primeiro livro por enquanto, estou para começar o segundo. E nesse primeiro, Nas Voragens do Pecado, é muito interessante. É tipo uma novela mesmo, uma novela espírita, mas sem querer dar spoiler, né? Essa história é ambientada na França em 1572 e a história acompanha, na verdade, a trama de 2 mulheres que elas se unem num processo de vingança e obsessão contra o responsável pelo massacre dos seus entes queridos. Na verdade, é sobre o massacre de São Bartolomeu, do dia de São Bartolomeu, quando o exército católico matou várias pessoas da Reforma Protestante. Foi um verdadeiro massacre. Então, elas se unem nessa vingança e, por conta disso, elas acabam arrastando isso por séculos, né? Uma delas é Ruth Carolina, que foi uma das reencarnações da Ivone, ela conta a história.
Então ela acaba arrastando isso por muitos e muitos séculos. Quanto se ela perdoasse, teria sido muito mais fácil para ela. Teria poupado ela de muitos sofrimentos. E sem querer, né? Só falando um pouquinho do final do livro, quando a Ruth Carolina, né, depois que ela arma, né, toda a vingança dela, ela não fica feliz por causa disso, né? Ela passa por um período muito conturbado. Muito pelo contrário, eu acho que ela se desequilibra muito e depois ela desencarna e ela não consegue encontrar a família dela. E ela fica muito angustiada, é aí que ela se sente realmente muito mais injustiçada. Como? Se eu vinguei a minha família, como é que eu não consigo estar com eles, né? E a mãe dela é a única que consegue permissão de estar com ela e fala isso para ela, que ela estava naquela situação por toda essa cadeia de ódio. Teria sido muito mais fácil para ela ter perdoado. E a mãe fala: vingastes ofensas, quando o dever manda perdoar e esquecer as dores sofridas pelas consolações do amor de Deus. E a mãe ainda continua, né? Falando para ela: se odiarmos, se renegarmos o nosso próximo e o felicitarmos deste daquele modo, se voltarmos com respeito e obediência às mesmas leis, nossas almas, nossas vidas, nossos destinos inclinar-se-ão para o desequilíbrio e a desarmonia, e as trevas e desespero se ocultarão, interceptando nossa marcha para os estados felizes de consciência. Então tudo será amargura, dor, desencanto, decepções, desesperações. Então foi isso que a Ruth Carolina conseguiu para ela. Foi isso que ela conseguiu com essa vingança, com todo esse sentimento de ódio, tudo que ela conseguiu trazer para ela. E a mãe ainda complementa, né, que na vingança dela foi a ti mesma a quem mais feristes, visto que ficaste com a responsabilidade de infringir o supremo mandamento da lei eterna. Então ela acaba, todos aqueles personagens acabam trazendo para si todo esse ódio, todo esse desespero, eles acabam se prendendo por situações que se arrastam por séculos e séculos. Então, eu recomendo a vocês a leitura dessa trilogia. Realmente o exemplo, né? Porque esses livros vêm para isso, né? Para nos dar esses exemplos, para a gente acabar não repetindo os mesmos erros. Então é isso, que a gente consiga realmente perdoar o nosso próximo, que a gente consiga se reconciliar com o nosso próximo. Muitas vezes, às vezes tem situações que acontecem que acabam forçando a gente a fazer isso, né? A própria vida se encarrega, às vezes, de colocar a gente em determinadas situações para a gente, como é que se diz? Superar as nossas questões com o outro. Então é isso, que a gente consiga fazer isso, né? E como eu falei, nessa nossa oportunidade, porque deixando para depois, isso acaba sendo muito pior, muito mais doloroso, muito mais complicado. É isso, Cris. E não sei se alguém vai na Bienal, se alguém for, lá estão vendendo o box dessa trilogia. Muito legal. Eu estou encantada com esses livros. Dona Ivone Pereira foi uma médium, assim, que traz para a gente um exemplo de superação, né? De superação de alguém que muito errou e que através,
né, da experiência como médium, pôde superar diversas nódoas, vamos dizer assim, né, do seu passado. Pôde finalmente se reconciliar com os seus adversários. E sem dúvida nenhuma, a gente lendo, né, o texto na íntegra do Evangelho, a gente percebe que esse texto trata de um antídoto para a obsessão. É a mudança de comportamento, é o amor. Quando a gente não consegue esquecer e fica ressentindo, a gente abre essa brecha. E muitas pessoas vêm em busca da casa espírita procurando um antídoto para a obsessão, né? E o antídoto que a gente oferece, que a gente procura trazer para as pessoas é a reflexão. A reflexão que permite que a gente, pensando no que fez, no que faz, no que vivencia, o quanto a gente pode se melhorar. Não porque a gente quer fazer um curso para santidade em, sei lá, 3 minutos, como se estivesse fazendo um miojo. Não é isso. Mas é porque a gente busca se fortalecer e encontrar essas ferramentas para se fortalecer através do estudo do Evangelho. E aí a gente, só para assim, né, arrematar, a gente estava lembrando de uma querida hoje, que era Cleide. Cleide estava sempre com a gente aqui, era nossa companheira, já desencarnou. E a gente se ajuda, sabe, aqui dentro, né? A gente procura aquele colega para poder desabafar. Às vezes eu falava assim, olha, tem uma pessoa que eu não consigo, e aí o que eu faço? Porque eu não consigo perdoar, sabe? É como a galera diz hoje em dia, né? Criei ranço, sabe? Trouxe no coração, né? Aí ela me ensinou uma dica que eu queria repassar para vocês. Ela falava assim, na hora de rezar, você pede emprestado a Deus o perdão que você ainda não tem para ofertar, mas pede de todo o teu coração, que um dia ele vai frutificar. Olha que deu certo, né? Bom, acho que já deu o tempo da Ana beber uma água. E agora eu queria te pedir, faz a prece final pra gente. Faço assim. Então, Senhor meu Deus, amigos espirituais, muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigada por mais essa oportunidade de estudo, por todos esses ensinamentos. Aos nossos amigos protetores, obrigada por nunca desistirem de nós. Jesus, nosso mestre e amigo. E assim, pedimos permissão para encerrar o estudo da noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Mostra ao Pai a tua boa intenção, reconcilia-te com teu irmão, com um aperto de mão. Se desejas a união de todos os povos em paz, em comunhão, ensina hoje a criança o bem que o amor faz ao nosso coração. Paz no porvir, reconciliação. Ensina hoje a criança o bem que o amor faz ao nosso coração.
hoje a criança, o bem que o amor